Paz, irmãos, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto hoje do dia 22/3 às 18 horas, como eu havia dito aos irmãos, no tema Lições de Deus no Tempo do Caos. E antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você para abrir comigo a palavra do Senhor. No Salmo 51, salmo conhecido, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos parecem mal, de maneira que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito reto. A palavra de Deus nos diz que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus nos diz que Davi, ele se derramou diante do Senhor e arrependeu-se dos seus pecados. Eu sempre falo aqui na igreja que um dos momentos que precisamos entender para tocar o coração de Deus é nós nos derramarmos na presença do Senhor, é arrependermos dos nossos pecados. E eu queria que esse momento, enquanto eu estarei deixando um louvor para você meditar, onde você estiver, na tua casa, eu quero convidar você para falar com o Espírito Santo, dizer: Deus, perdoa os meus pecados por pensamento, por palavras e por atos. Eu oro nesta hora. Então, medite sobre este louvor em nome de Jesus. Vamos orar nesta hora, como Davi: cria-me, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. Nós somos imperfeitos e muitas vezes nós pensamos que somos perfeitos. E como diz essa adoração, nós olhamos para o outro, apontamos o erro do outro, mas nós muitas das vezes não olhamos para dentro de nós. Mas que esta noite você possa olhar dentro de você, que você possa derramar o seu coração, a sua alma, que você possa dizer para Deus: Deus, eu nada sou sem a tua presença. Então, aonde você estiver, esse é o momento que nós estaremos orando ao Senhor, confessando os nossos pecados, para nós tocarmos o coração de Deus, para nós tocarmos através do nosso louvor, da nossa adoração. Nós temos que reconhecer que nós pecamos todos os dias por pensamento, por palavras e por atos. Nós precisamos nos lavar através do sangue do Cordeiro, e a palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então convido você para estar orando. Os irmãos que estamos assistindo aí ao vivo, Deus abençoe vocês, a Thaís, a minha irmã Ilma, nossa irmã Glaucia, todos os irmãos que estão aí ligados. Deus abençoe vocês, aos irmãos que estão nos assistindo nas redes sociais, Deus nos abençoe. Vamos hoje com o nosso segundo tema, lições de Deus em tempos de crise. Nós vamos orar neste momento e depois nós teremos um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Feche os teus olhos aonde você estiver, um momento de confissão ao Senhor. Senhor, nós derramamos a nossa vida diante do Senhor, confessamos os nossos pecados por pensamento, por palavras e por atos. E nesta hora que a tua igreja viva se reúne, Senhor, em todos os lugares, em todos os cantos,
a tua igreja viva que está aqui, Pai, na sua casa, tua serva, teu servo que está com a sua família, quem sabe no seu quarto, assistindo este culto, Senhor. Nós queremos derramar a nossa alma diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós realmente temos muito que mudar, ó Deus. Reconhecemos que não somos perfeitos, Senhor, mas que esta noite o Senhor venha nos purificar, nos edificar, que a nossa adoração possa chegar até a Ti como cheiro suave, ó Deus. Continua, Senhor, ministrando, perdoando-nos. Assim oramos, em nome de Jesus. Nós vamos então ouvir um momento de louvor. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Te convidar nesse momento a gente entrar no momento de louvor e adoração ao Senhor, e que você possa sentir a presença do Pai aí. Amém?
estaremos orando nesse momento. Eu queria convidar você para você pensar na tua família. Nós vamos orar pelas nações, vamos orar pelos hospitais. Nós queremos orar de uma forma muito especial pelos idosos da nossa casa, aqueles que estão enfermos. Eu quero mandar um abraço aí para todos os nossos idosos. O pastor ama vocês. Eu queria que a igreja agora unisse em oração comigo, que nós fizéssemos esse clamor. Aos irmãos que estamos assistindo, mando eu um abraço, Rosana, Cláudio Márcio, quem eu estou vendo aqui, que está mandando. Deus abençoe vocês, Thaís, a Gláucia, Deus abençoe vocês. Vamos orar neste momento, vamos elevar a Deus em clamor. Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta hora, e nós queremos clamar ao Senhor por esses dias, que temos vivido dias específicos, ó Deus, e te pedir, Pai, em nome de Jesus, a cura sobre a nossa nação, que o Senhor traga cura em todos os cantos da terra. Pai, nós queremos orar pelas famílias, as famílias da Tua igreja, mas não só as famílias da Tua igreja, as famílias reunidas em todos os lugares. Visita nesta noite, visita aqueles que estão enfermos. Ó Deus, eu coloco de uma forma muito especial a vida dos nossos médicos, a vida dos nossos enfermeiros, os hospitais do Brasil, esse tempo de guerra, mas o Senhor é a nossa vitória. Levanta-os, ó Senhor, traz esperança, não só do Brasil, mas de todas as nações, porque a Tua igreja ora e a Tua igreja clama. Pai, como dissemos, a igreja física está com as suas portas fechadas, mas a igreja viva, ó Deus, a Tua igreja reunida em todos os cantos, une em oração para clamar. Sara a nossa nação, sara a nossa família. Pai, eu quero entregar os enfermos da Tua casa em Tuas mãos. Visita cada um deles com um milagre, Tu és o Deus de milagre. Eu quero colocar os idosos nas Tuas mãos, desde o menor ao maior. Fica à vontade, ó Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. A gente vai dar continuidade a esse momento de adoração ao Senhor e depois a gente vai entrar na palavra. Eu quero que você fique ligado, porque Deus tem uma palavra revelada para o seu coração. Essa palavra é uma continuidade da palavra às 8 da manhã, quando nós trabalhamos sermos nós o tabernáculo de Deus. Depois às 10 da manhã, quando nós trabalhamos que o Senhor, nosso Deus, Ele é o Deus que coloca em ordem o caos. E hoje nós vamos terminar lições de Deus em tempos de caos. Então vamos ouvir mais um louvor em nome de Jesus. Aleluia.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Venha mandar o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Pode continuar tocando. Eu vou pregar. Aleluia, Jesus. Conhecemos esse louvor, adoramos a Deus porque a Ele toda a honra, toda a glória. Nós glorificamos a Deus por cada vida, por cada irmão que está aqui ligado. Esther, Rinaldi, Deus abençoe. Tânia Maria, Deus abençoe vocês. Quero agradecer ao nosso irmão Léo por essa ministração. E lembrando que esse tempo de quarentena estarei aqui às terças de manhã, quarta-feira, domingo que vem. A pastora vai estar aqui fazendo esse momento online com vocês. O meu esposo também vai estar comigo por um período. Quando ele estiver aqui, eu estarei com as crianças. Mas como eu disse aos irmãos que é uma palavra revelada, então, como é uma palavra revelada, eu quero convidar você para abrir comigo lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. A igreja que já acostumou quando eu falo sobre palavra revelada. São palavras que Deus ministra ao meu coração em tempos específicos e que na verdade eu não estudei ou me detalhei, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala assim: fala isso para a minha igreja. E é isso que ele falou ao meu coração: fala isso para a minha igreja nesse tempo oportuno, quando nós estamos vivendo lições de Deus em tempos difíceis, lições de Deus em tempos de caos. E aí o profeta Malaquias tem uma palavra revelada de Deus para o nosso coração. Eu quero que você abra aí, você vai meditar comigo. 5 e 6 diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Deus continua ministrando em nossos corações. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Que você medite comigo esta palavra. Quando nós iniciamos esse tempo de crise, de quarentena, os países iniciaram esse tempo de crise, de quarentena, e depois chegou ao Brasil.
me fez refletir sobre este texto. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que as situações parecem desmoronar. E Deus me deu essa palavra revelada que nos últimos dias Deus enviaria o grande profeta, o profeta Elias, e que iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu não sei se você reparou, uns tempos para cá nós temos ouvido muitas canções sobre casa, amém? Nós temos ouvido muitas canções sobre casa. E aí, pode continuar tocando, por favor. E aí nós temos, eu tenho observado, sou tua casa, sou tua morada, e volta para casa, e se tornou um termo muito comum, onde nós falamos, eu sou tua casa, as canções sobre casa. E aí chega a quarentena, que fala para nós assim, você precisa ficar em casa. E aí eu pensei, queridos, eu quero que você entenda comigo, que a nossa sociedade vivendo um tempo de crise muito complicado, e que muitos anos atrás, onde a família era mais estruturada, não havia tantas crises familiares, e de repente a célula máter da sociedade, que nós chamamos a família, a célula máter da sociedade, aquela que gerava os seus filhos, cuidava dos seus filhos, preparava-os profissionalmente, o cuidado do pai e da mãe, o cuidado dos seus ao teu redor. De repente a célula máter da sociedade começou a ficar de forma tão ferida e tão machucada. No decorrer da história, nós sabemos que é por questões econômicas, por questões sociais, sabemos de tudo isso, mas a família foi, de uma certa forma, se ferindo. É claro que em decorrência da realidade social, houve a necessidade de todos saírem para trabalhar, de nós deixarmos nossos filhos, na creche o dia todo, de nós, muitas das vezes, sairmos, fazermos plantões. As meninas que trabalham aí na área médica fazem plantões, às vezes 12 horas, 24 horas, e retornam para casa apenas para descansar. As crianças às vezes ficam o dia todo na creche ou na escola e retornam em casa para descansar. E não que isso é ruim, não que isso seja ruim, mas é nítido que isso tirou, de certa forma, a comunhão entre as famílias. E quando as famílias estão reunidas com pouco tempo e muitas das vezes impacientes, os pais impacientes, as mães impacientes, e a gente vê aí tanta crise no meio das famílias. Eu fico imaginando, para mim, viver quarentena, esse tempo no meu lar é um lar de paz, mas eu fiquei pensando pela experiência que eu tive quando nova, quando o meu lar, o lar da minha mãe era um lar destruído, em que meu pai era tão violento, em que a minha casa, a casa do meu pai e da minha mãe não era o lugar que eu queria estar, não era o lugar que eu queria retornar quando eu, na verdade, saía do trabalho. E eu fiquei pensando nesse sentido, porque muitas casas, sim, é fácil cumprir essa quarentena, muitas casas sim têm paz, mas quantos lares que a mulher não tem paciência, que fere os seus filhos, que fica agressiva, que bate na criança, que estressa o filho estressa o pai, que o marido muitas das vezes irritadiço, muitas das vezes fica nervoso. A casa é um lugar, que precisa dividir tarefas, e muitas vezes há confronto a respeito das tarefas, um faz a mais, outro faz a menos. E esse período de quarentena para muitos pode não ser tão fácil assim. E é claro que eu não estou falando nem por questões de financeiro, não é por questões de elitizar ou não, não é se uma família tem poder aquisitivo ou não. Nós bem sabemos quantas vezes olhamos em notícias e vemos famílias com poder aquisitivo alto e tendo desestrutura nos seus lares, homens tirando as suas vidas. Nós não estamos falando de lares que enfrentam situações de pobreza, não, estamos falando de famílias enriquecidas, crises familiares. E aí de repente vem essa situação e manda todos fazerem o quê? Ficarem em casa.
E o que me chamou a atenção muito mais, por isso que Deus ele é lindo, Ele fala em todos os tempos, e é lições de Deus para a nossa vida em tempos de caos. Eu quero que você entenda, vou falar sobre nós brasileiros. Quantas vezes nós, como brasileiros, não amamos a nossa pátria, não cuidamos da nossa pátria, não cuidamos daquilo que Deus nos dá. Não que você não possa morar em outro país, não que você não possa mudar e viver uma experiência em outro país, mas muitos saíram porque estavam machucados com o Brasil. E quantos estão no Brasil e são apátridos, são pessoas que não amam a sua pátria, que não oram pela sua pátria, e de repente vem essa quarentena, e essa quarentena diz que eu tenho que ficar na minha casa, você tem que ficar na sua casa, mas que cada um no seu lugar tem que ficar. Então, se eu sou brasileira, eu não posso ultrapassar a fronteira, e se eu sou italiana, eu tenho que permanecer lá. E eu percebi como Deus ele fala, e Deus é lindo, que esse período de crise, muitos que estavam fora do país desejaram voltar para o Brasil. Foi uma das primeiras coisas que o governo fez, que foi buscar aqueles grupos lá na China e trouxe o avião, queriam voltar para o Brasil. E eu estava assistindo uma matéria sobre Itália, que hoje é o pico, né, na verdade, da crise, e vendo a situação dos brasileiros italianos. Vamos orar por eles, que muitos deles ainda não conseguiram resolver questões documentais. Lá na Itália você só pode sair se você tiver um documento autorizado pelo governo que te possibilita ir na farmácia ou no mercado, e se você não tiver esse documento, você não tem autorização para andar na rua. E eu estava lendo essa matéria, quantos brasileiros ainda não conseguiram resolver seus documentos, estão nas suas casas, passando necessidade. Quem está socorrendo eles? As igrejas, os amigos, através do telefone. E muitos deles em matéria falam que saudade que eu tenho do meu país, a volta para casa. Então eu comecei a entender que ainda que seja um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo em que nós questionamos apenas uma ordem, eu entendo que é uma ordem, um ensinamento de Deus, de volta para casa. Eu quero que você entenda que Deus está tratando conosco em tempos de crise sobre casa. E para quem me acompanha, a pregação da 8 da manhã eu trabalhei que nós somos a casa viva de Deus. Depois você dá uma lida, uma assistida nessa pregação. Na segunda palavra eu trabalhei que o nosso Deus, Ele é Senhor das nações. E agora eu quero dizer que esse Deus que é tão grande, que é Deus tão poderoso, que pode vir as epidemias que vierem, as pandemias que vierem, as crises que vierem, Deus nos dá lições em tempos de caos. E nesse tempo Ele está nos dando lição, retornar para casa. E aí eu pensei, queridos, uma vez que as famílias foram tão feridas, tão machucadas, quantos lares em confrontos, quantas pessoas não conseguem ficar um dia, uma hora em casa, né? Eu estava vendo ontem uma matéria, na verdade era até uma piada, mas eu achei interessante, um rapaz falando: eu quero ser preso, porque eu não aguento mais a minha mulher, me tira daqui. E aí o pessoal brincando, falando, ele não aguentou a mulher em 5 dias de quarentena. Parece que é uma brincadeira, mas nós sabemos que muitas famílias vivem isso, famílias que vivem violência, famílias que vivem machucaduras terríveis. Mas ainda eu entendi em Deus que o termo é a volta para casa. Então, os que estavam fora querem voltar para os seus países. Nós que estamos aqui, voltar para a nossa casa, quando na verdade não tínhamos tempo para estar com os nossos filhos, não tínhamos tempo para dialogar com os nossos cônjuges, não tínhamos tempo para olhar olho no olho. Agora você tem que estar em casa. E para que haja um milagre na tua casa, eu quero que você entenda isso. O primeiro milagre que tem que ser gerado é no seu coração. Por isso que hoje de manhã eu trabalhei que nós somos a casa, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. Que se Deus mora em nós, que se Deus reina em nós, o nosso coração é mudado, o nosso caráter é mudado, nós tratamos os nossos filhos com honra. A nossa casa é um ambiente de cura, é um ambiente de milagre, porque a primeira casa, morada de Deus, somos nós, Igreja Viva. Mas nós sabemos também que Deus, Ele quer curar a nossa casa, a nossa família. E esse tempo de quarentena, e o governo diz, não é para sair, não é para sair. Não é para sair de casa, é para cumprir a quarentena. Mantenha os cuidados, lave as mãos, passe álcool, porque o vírus passa e pode ser que pegue pessoas que
que você ame, que não tenha resistência e que vão perder as suas vidas. Fique em casa. Olha o cuidado de Deus usando homens na terra, dizendo: fique em casa. Mas a casa que tem paz é fácil ficar, mas a casa que tem guerras, que tem lutas, fiquei eu pensando: meu Deus, deve ser difícil, porque eu vivi isso na minha infância com os meus novos irmãos. Mas Deus entrou na vida do meu pai, entrou na vida da minha mãe, e Deus fez um milagre. E aí essa questão de casa me chamou tanta atenção e pensei: olha que interessante, vendo matérias brasileiros dizendo: eu queria voltar, que estão nos Estados Unidos, outros em outros países, eu queria voltar, eu queria estar no meu país. E aí me chamou mais atenção, eu estava assistindo uma matéria sobre a parte penal, porque eu trabalho nessa área, e os juízes da vara de execução penal agora, nesse final de semana, ele deu uma ordem a todos os meninos e mulheres presos no semiaberto e no aberto que fossem para casa. Aquelas que estão cumprindo tem o trabalho extramuro, que fossem para casa. Que casa? A casa deles mesmos. Que eles saíssem dos presídios e fossem para as casas, porque lá, em decorrência de grande número de multidão, eles poderiam correr risco de vida. Então vamos esvaziar. Aí pensei novamente: volta para casa. E aí eu quero que você entenda, eu estou falando de situações de volta para casa. Eu particularmente, quando eu estou nos presídios, que eu vou conversar com esses meninos, que eu vou orar, eu falo para eles que Deus quer mudá-los, que eles cometeram crime sim, e que eles precisam pagar, mas Deus quer mudar o coração deles, para que quando eles voltarem para casa, eles sejam mudados. E agora o juiz da vara de execução penal diz: mande-os voltar para casa para preservar a vida, porque enquanto a vida é esperança, é claro. Não é para você criticar, é para orar. É para aprender com Deus tempos de caos. Volta para casa. Então volta para casa, você que está longe da casa. Volta para casa, você que tem oportunidade. E eu agora é na sua casa. A igreja onde é a sua casa. E quem é o sacerdote da tua casa? Você, igreja viva. A palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdotes real. Nós somos morada viva de Deus. Você tem acesso a Deus. Agora você é a igreja, o sacerdote de Deus, para na tua casa ser canal de vida e não de morte. E é sobre isso que eu quero falar, porque esse texto é profundo. E aí eu quero trabalhar esse texto de uma forma bem objetiva. Quando a palavra de Deus nos diz em Malaquias: eis que envia o grande profeta, o profeta Elias, que ele irá pregar para que haja conversão do coração aos pais, dos pais aos filhos, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Aí, estudando esta palavra, eu quero que você entenda, né? A palavra aqui, maldição, kairei, no grego, na verdade, significa desgraça, destruição. E meditando sobre esse texto, Jesus fala quem era João Batista. Ele diz em Mateus 17:10 que João Batista foi esse profeta, não no sentido literal, mas no sentido de unção. Esse grande profeta Elias que veio para preparar o caminho para falar da salvação. É claro que João Batista, no livro de João, capítulo 3:30, quando ele diz que é necessário que ele cresça, que eu diminua, ele não se sente honrado, mas Jesus reconhece, e Jesus fala no Mateus capítulo 17, que vocês estão à espera do Elias, o Elias já veio e vocês o mataram. E pesquisando, eu estava pensando, né, que o texto diz algumas características que João Batista tem a respeito do profeta Elias. Ambos tinham o mesmo estilo de vestes, né? 1 Reis 18 e Mateus 3:4. Ambos tinham o mesmo tipo de alimento, moravam no deserto, tinham os mesmos inimigos, ou seja, inimigos de alto calão, inimigos do governo. Ambos pregavam sobre arrependimento. Então esse texto, de uma forma profética, indica, teologicamente, aponta para João Batista e aponta, na verdade, que ele seria o pregador que traria a palavra de Deus de arrependimento, para que houvesse algo. Aí é isso que eu quero trabalhar com a igreja, por isso que eu quero falar que é uma palavra revelada. Trabalharia algo nos nossos corações, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, queridos. Eu quero que você entenda,
Os dias que estamos vivendo, o coração dos pais não estão convertido muitas das vezes aos dos filhos, e nem dos filhos aos pais. Nunca se ouviu em tanto tempo filhos matando pais, pais violentando filhos. Quantas histórias doloridas de família, famílias machucadas, ausência de conversão, pessoas que não têm alegria de estar na sua casa, que têm mais prazer de estar com um amigo do trabalho do que com a esposa, a ausência da conversão. E se você ler esse texto, converterei o coração dos pais aos filhos, na verdade o original dele está falando de reconciliação. Deus está dizendo: eu reconciliarei o coração dos pais aos filhos, simplesmente por um motivo: Deus ama a família. Deus ama a família. Deus ama a sua casa. E no tempo de caos, Deus fala. No tempo de quarentena, fica na casa. Deus fala: eu amo a sua casa. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero operar na tua casa. Não importa o caos que há dentro da tua casa. Se você permitir ser usado por mim como igreja, eu vou levar vida sobre a tua casa. De volta para casa. E é claro que Deus ama o nosso país. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos orar para que haja paz em Jerusalém. O povo judeu orava dessa forma, e nós temos que orar para que haja paz em nosso país. Deus ama o Brasil. Deus quer que nós amemos o nosso país, que nós temos a identidade, a nossa identidade, brasileiros, mas que nós amemos todas as nações, porque o nosso Deus é rei de todas as nações. Deixei bem claro aqui de manhã, quando a palavra de Deus nos dizia que diante do trono do Senhor reunia-se povos de todas as línguas, de todas as nações. Todas as línguas e nações pertencem ao Senhor, mas há um chamamento de Deus de retorno para casa. Esse período que você está em casa, sem trabalhar, em quarentena, que você tem que estar com teu filho pequeno, mãe, pai, você tem que estar com seu filho, esposa, é um período de tratamento de Deus no caráter, no coração. É um período de reconciliação. Ainda que eu sei que tem famílias que vivem milagres e bênçãos e vivem coisas maravilhosas, eu entendo plenamente que Deus quer entrar em lares. Queridos, eu lido com lar, eu sou pastora e lido com famílias. Na área da advocacia, eu entro em lares, eu entro em famílias. Eu trabalho com famílias de mulheres, de mães, de presidiário. Eu lido com famílias feridas, famílias machucadas. E não é por estarem na igreja. Tem muitas famílias dentro da igreja, que na igreja vive Deus, mas nas suas casas não vivem Deus. Lições de Deus no tempo de caos, nesse tempo de quarentena. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você reparou que quando a família desestruturou, a sociedade também ficou desestruturada, e a igreja também. A igreja é reflexo da família, a sociedade é reflexo da família, da casa. Meu filho, seu filho, nós somos reflexo. E eu quero que você entenda isso, que o único que está interessado em destruir famílias é o inimigo de nossas almas, e muitas vezes nosso coração endurecido, que não dá ouvido à voz de Deus. Deus ama a família, Deus ama a casa, Deus ama a sua casa. Deus quer entrar na sua casa. A primeira casa que Ele quer entrar é a sua vida e o seu coração, mas Ele quer entrar na sua casa física, na sala, no quarto, na cozinha. Quer visitar teus parentes, quer operar um milagre, e toda treva e todo mal Ele é poderoso para jogar por terra, porque Ele é Deus. Eu quero que você entenda, tirando lições de Deus em tempos de caos. Dá para tirar a lição de Deus, não dá? Retorna para casa. E aí, para encerrar esta palavra, porque por isso que eu falei que foi uma palavra revelada, que Deus tratou isso tão grandemente no meu coração. Olha aí, minha serva, como eu trabalho na sociedade. Olha como eu uso as situações. Olha como eu uso para falar, para ministrar. Olha como eu uso, que é o tempo de eu olhar para Deus, clamá-lo, olhar para dentro de mim mesma como igreja viva. Mas é o tempo de que haja cura na minha casa. Deus quer salvar a nossa casa. E aí eu quero terminar debaixo de uma palavra muito linda, que é o texto conhecido de Lucas, capítulo 15, que fala sobre 3 situações muito interessantes. Os 3 falam de retorno, de casa
Os 3 falam sobre isso. E de volta. A mulher que perdeu as dracmas em casa. Então, se você perdeu a alegria em casa, se você perdeu um bem valioso em casa, é Deus falando para você: volte, procure. Você precisa buscar essa dracma perdida. Se perdeu a alegria, se perdeu o amor ao marido, se o marido perdeu o respeito à esposa, se os filhos perderam a honra, busque essa dracma perdida. E como, pastora? Com esforço, com oração, com clamor, mas com a ajuda de Deus. Então, na verdade, está trabalhando sobre casa. Lucas 15. E o mesmo texto fala da ovelha perdida. Olha, o pastor vai, busca e traz de volta a ovelha, de volta para casa. Ei, é para voltar para casa do pai também. O pai está guardando filhos que estão longe, que acham que não tem nada a ver, que não precisa congregar. Você está entendendo isso? Que nós, quando congregamos, nós nos fortalecemos, somos como brasa viva, nós unimos forças, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, para que nos momentos de luta que precisarmos ficar só, como você está agora, você vai estar fortalecido em Deus. É para voltar para casa. Era aquele que era ministro, aquele que pregava, aquele que adorava. Não importa se quem feriu você, é para voltar para casa. Se o pastor físico te feriu, o pastor eterno não te fere. Volta para casa. Deus está falando nesse tempo de quarentena, nesse tempo de vírus, coronavírus. Retorno, fique em casa. Volte para casa. Para muitos será difícil. E termina o texto de Lucas 15. A volta do filho pródigo. Ah, que lindo. Olha só. Porque é aquilo que eu falei para você. Eu vivi essa experiência quando o meu lar era destruído e que havia tantas machucaduras e tantas feridas. E eu ia trabalhar e não queria voltar para casa. Eu queria estar em qualquer lugar, menos na casa do meu pai e da minha mãe. E o retorno para minha casa era um retorno de muita tristeza, de muita dor. Esse filho pródigo, ele saiu da sua casa, porém um diferencial. A casa dele não era casa de ferida, nem de machucadura. A casa dele era uma casa de honra. Seus pais o amavam, cuidava dele, tanto que ele lhe deu a herança, mesmo sem antes morrer. E o filho pródigo foi para longe. E longe ele ficou feliz por um pouco tempo, perdeu tudo. E longe a ficha dele caiu e ele reconheceu: eu preciso voltar para a casa do meu pai e pedir perdão. E dizer: pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra ti. E eu quero falar de uma forma literal a filhos, porque tem muitos filhos que abandonaram seus pais, que não visitam mais os seus pais, que não querem ter comunhão porque foram feridos. É para ir até eles e pedir perdão. Volta para casa. Tem muitos pais que feriram seus filhos, que seus filhos saíram de casa. É para pedir perdão. Filho, eu te peço perdão, volta para casa. Nós já trabalhamos em abrigos. A minha irmã trabalha em um abrigo em São Paulo, que a maioria são idosos, e muitos idosos foram abandonados pelos seus filhos, e muitos deles até contam: sim, eu feri o meu filho e ele não me quer ver mais. Mas eu quero que você entenda: se houve esse tipo de ferida e machucadura, Deus, ele quer entrar com cura. A ausência da cura traz tristeza e confronto. Volta para casa. Volta para casa. Você que tem tempo que não vê o seu pai e sua mãe, vai lá dar um abraço. Marido, fique em casa, tenha paz em Deus, honra a sua esposa. Filhos, voltem para casa. E aí esse filho, ele volta para casa, e o pai o recebe com alegria e com gozo. E o pai faz uma festa, porque o filho estava perdido. Eu quero dizer que não existe caos para Deus, que até no caos ele ensina. Olha, eu falei para vocês que até no caos Deus ensina que em tempos de coronavírus, em tempos de tem que ficar em casa, fica em casa. O pai está dizendo para mim e para você: ei, é um tempo que eu quero entrar na tua casa, fazer milagre na tua casa, curar as feridas, porque a tua família é alvo do meu amor. Aí o texto diz: antes que venha e fira a terra com maldições. Olha quantas maldições nós temos visto, quantas feridas, quantas coisas
loucas acontecendo sobre a terra. Mas Deus quer sarar. Aí fala: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu profetizo nesse tempo que você, igreja viva de Deus, que haja vida dentro da tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que todo mal caia por terra, que haja milagres na tua casa. Eu libero essa palavra profética porque eu creio em Deus de milagre. Nós vamos cumprir esse tempo, sim. Vamos honrar as nossas autoridades, vamos orar pelos nossos médicos, vamos orar pelos nossos enfermeiros, vamos orar pelas nações, vamos fazer a nossa parte. E quando passar esse tempo difícil, eu quero que você lembre que Deus, Ele fala em todos os momentos, e é tempo de reconciliação. Volta para casa. Então eu quero orar com você, aonde você estiver. Estarei aqui terça-feira, às 7h30 da manhã, na consagração. Quarta-feira à noite o pastor vai estar, meu esposo, e domingo o pastor vai estar na parte da manhã e na parte da noite. Eu só peço com carinho aos professores para gravarem as aulas. É o nosso irmão Douglas quem está preparando as aulas para encaminhar para o Instagram da igreja. E aí nós teremos as aulas dos nossos professores. Mas eu quero orar com você. Quando acabar esse tempo, quero convidar você, volte para a casa do Pai. E na sua casa seja canal de Deus. E eu libero uma palavra de cura sobre a tua vida. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Que Deus te proteja. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos. Eu libero uma palavra de cura sobre o teu pai. Irmãos, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar aí pela vida da dona Amélia, meu irmão José, meus idosos que a pastora tanto ama, a irmã Neide Farias, a Neide Valente, meu irmão Natan, né? Dona Ondina, dona Dilma, minha irmã Laide, pastora ama você, estamos orando. Minha irmã Alice, receba um abraço aí. Pastor Abne, Deus te abençoe em nome de Jesus. Todos os nossos idosos e todos vocês, nós amamos vocês. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, é um tempo de reflexão, que você está ficando em casa, que Deus nos ensina lições em tempos de caos, tempos de cura, de conversão do coração do pai ao filho, do filho ao pai, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus sare as nossas famílias. Que Deus nos abençoe. A pastora vai orar e aí nosso irmão Léo vai terminar um louvor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a glória dele. Senhor, obrigada nesta noite maravilhosa pela tua doce presença. Obrigada porque o Senhor fala conosco e este momento, Pai, que aprendemos sobre essa palavra revelada, o retorno ao primeiro amor, o retorno às veredas antigas de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, entra na nossa casa com milagres, Senhor, que esse período que precisamos cumprir, esse tempo, que seja um tempo de cura, de comunhão, de reflexão nas famílias, e que nós possamos entender que quando nós fazemos a tua vontade, o Senhor é fiel para cuidar de nós. Pode ser que tenha famílias angustiadas, Pai, porque a crise traz desemprego, a crise mexe com a estrutura da família, a crise, Senhor, acontece tantas coisas, mas como nós falamos hoje de manhã, Tu estás acima do caos e o Senhor pode colocar tudo no seu devido lugar. Eu abençoo as famílias, eu abençoo esse tempo que vamos viver na nossa casa. Eu oro como os nossos médicos e enfermeiros e para as nações, que o Senhor dê direção, estratégia e que seja um tempo de cura, em nome de Jesus. Deus abençoe você, uma semana abençoada. Vamos terminar com louvor em nome de Jesus.
Saber conhecer de mim, quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos, quão profundo, Deus, quão profundas saber e conhecer de mim, quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A Ele a a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a quero te dizer que coronavírus é só um nome. Eu quero te dizer que dengue é só um nome, chikungunya é só um nome. A palavra de Deus nos diz que o nome de Cristo é o nome sobre todo nome. Ele está acima disso tudo. E nós devemos agir de estratégia. Medo não. Nós não temos medo. Nós agimos mediante a palavra de Deus. Nós agimos mediante a ordem do Senhor. Tá? Então era isso que eu tinha para dizer. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada para todos. A paz do Senhor Jesus.